Tá outro representante muito famoso, né, muito encontrado nas fontes hidrotermais. É o anelídeo conhecido por Verme Pompeia. Verme Pompeia, Pompeia é em homenagem à cidade de Pompeia, que foi destruída por um vulcão, lembram-se, né? Então, recebeu o nome e o gênero dela é Alvinella, o nome da espécie é Alvinella pompeiana. Então, pompeiana em homenagem à cidade de Pompeia. E por que Alvinella? Alvinella foi uma homenagem que fizeram ao submersível Alvin. Porque o Alvin foi o primeiro veículo que conseguiu descer nas profundezas do mar. Então, o Alvin foi quem descobriu a primeira fonte hidrotermal, aquela dos Galápagos que eu falei para vocês, a 2.700 metros de profundidade. Ele desceu e trouxe amostras. Então, em homenagem ao Alvin, esse animal recebeu o nome de Alvinella. E a Alvinella é um poliqueta, vocês estão vendo, muito bizarro, muito diferente, porque é como se ele fosse peludo, né? Que ele tivesse um monte de pelos na parte dorsal do corpo. E esses tentáculos vermelhos que vocês estão vendo aqui. Então, na realidade, esses pelos, entre aspas, que ele tem no corpo, não são pelos, são filamentos de bactéria. Então, as bactérias, em vez de estarem dentro do corpo do animal, em locais, em bolsas específicas, como era no caso da Riftia, aqui essas bactérias formam filamentos que se prendem nas costas do animal. Então, como o animal é tubícola, vocês estão vendo aqui, e constrói então um tubo pergamináceo e vive dentro do tubo, colocando esses tentáculos, que também têm hemoglobina, são vermelhos, para fora. Então as bactérias dão um isolamento do animal, porque forma como se um colchãozinho, né, protetor em relação ao tubo, porque esse animal é um dos animais marinhos que tem a maior capacidade de viver em temperaturas altas. Ele tem tanta tolerância à variação térmica, pode viver em 80 graus centígrados. Se vocês perceberem, 80 graus centígrados é quase a ebulição da água. Né? É água fervente e o animal consegue viver. E se a parte do fundo do animal está a 80 graus, que é a água que circunda aqui, a parte da frente está a 80 graus, que é a água que está circundando aqui no entorno, a parte do fundo do animal pode estar numa temperatura mais baixa. Então, se o animal sai para fora, ele consegue sair para fora, ele vai estar submetido a uma temperatura de 20 graus. Na hora que ele está dentro do tubo, ele está recebendo uma temperatura de 80 graus. Então, o fundo do tubo sempre é mais quente do que a superfície. A superfície pode estar a 20 graus do entorno, enquanto que no fundo do tubo está nos 80 graus. Então, o animal consegue viver numa faixa de uma parte dele está em 80 graus e a outra parte está em 20 graus. Então, se vocês imaginarem, isso é uma diferença de 60 graus centígrados que o animal consegue tolerar. E então, é o maior registro feito para a vida animal de uma variação térmica tão alta. Né? Por que esses animais não simplesmente derretem quando eles ficam numa temperatura tão alta? Vamos comparar eles com ovo. Quando vocês pegam um ovo de galinha e põem numa água fervente, o que vai acontecer com o ovo? O que vai acontecer? O ovo é proteína, né? A proteína dele, que está no entorno, dentro da casca, é proteína, e lipídio, que é a gema. O que acontece com a albumina, a proteína do ovo, quando a gente ferve? Ela modifica de forma e de estado. Então, vocês imaginem as proteínas desse animal, se elas entrarem, se elas com temperatura alta coagularem, perderem a estabilidade. Simplesmente o animal vai ficar duro, ele vai morrer e vai ficar endurecido. Vocês podem cortar e fazer fatia de alvinella. E não é isso que acontece, né? É verdade? Eles têm uma vida ativa dentro dessa faixa de temperatura. Então, os estudiosos, na década de 80, principalmente os franceses, foram estudar o que acontecia com a fisiologia desse organismo, que era tão diferente. Então, eles viram que esses animais
tem uma estabilidade de proteína muito grande. As proteínas deles são cadeias muito longas de aminoácidos que são enroladas de determinada forma. E essa proteína continua nessa forma, ela não se quebra, ela é estável, ela continua deixando o animal flexível, o animal vivendo na sua forma normal, porque a temperatura não faz nada para ela, a temperatura não quebra ela. Por quê? Porque esses aminoácidos têm ligação iônica. E essa é a grande diferença que foi descoberta. Então, essas proteínas, elas têm um forte contato, um pedaço com o outro dessa cadeia. Então, eles não se partem com o aumento da temperatura. Eles continuam no seu estado estável. E isso, então, foi um estudo muito importante que mostrou que os animais que vivem em condições tão diferenciadas, submetidos a uma pressão tão alta, eles têm, isso tem ligação com a parte bioquímica, com o funcionamento bioquímico dos animais, com a síntese das proteínas fundamentais para a existência da vida. Então é aí que atuou a evolução, é aí que a evolução permitiu com que esses animais pudessem ter esse diferencial, essa adaptação, para viver nesses ambientes tão diferentes, tão impossíveis aparentemente de ter vida. Então, esses animais também, eles têm que alimentar essas bactérias, já que há uma simbiose, além deles concentrarem material, nutrientes e passar para essas bactérias, eles ainda alimentam a bactéria de um modo especial. Eles têm glândulas aqui nas costas que produzem muco. E esse muco é polissacarídeo, né? É alimento para as bactérias crescerem. Por isso é que elas estão todas presas aqui na costa do animal. Não é à toa, é porque aí estão as glândulas produtoras de alimento, né? Então vocês veem que a simbiose é tão alto o grau de relacionamento que um não vive sem o outro. Se a bactéria morrer, o animal morre, se o animal morrer, a bactéria morre. Não tem como sobreviver um sem o outro. Um outro tipo de ambiente que também é quimiosintetizante, que funciona no mesmo princípio que eu estou falando para vocês, são as exudações frias. São chamadas de cold vents, em vez dos hot spots, dos hot vents. Por que cold vents? Eu não sei dizer para vocês. Mas a questão é que a temperatura é um pouco mais baixa, então por isso é chamado, talvez seja por isso que é chamado de frio, em comparação com o outro que é fervente, é 300, 400 graus, aqui é por volta de 200 graus, mas o que vocês estão vendo é o borbulhamento do material que sai da crosta e vai para a superfície, né, do sedimento. Então isso aí é feito pela percolação de hidrocarbonetos leves. Então é óleo, é hidrocarboneto que está na crosta terrestre, claro, e ele vai sair então pelas fissuras. Na hora que hidrocarboneto, metano e sulfeto de hidrogênio saem, então eles percolam as camadas superficiais e saem pelas fissuras. E aí eles não formam chaminé. Eles saem diretamente do solo e borbulham em direção à superfície, formando então essa coluna, né, de bolhas de borbulhação, que nada mais é do que reação química com o oxigênio. Da mesma forma, esse mineral todo vai se depositar, esses metais vão se depositar e vai haver então uma comunidade semelhante à das fontes hidrotermais. É o mesmo princípio que eu falei para vocês. Foi visto que pode ser que haja um ambiente desse tipo aqui na costa brasileira, porque em 78, o nosso navio oceanográfico Professor Besnar, na costa do Paraná, coletou uma espécie em arrasto de profundidade, coletou uma espécie chamada Calyptogena, que depois foi descrita e recebeu o nome de birmani. Essa Calyptogena birmani é típica, é um organismo típico de fontes desse tipo de ambiente com metano. Então se suspeita que nessa área tenha uma exudação de óleo e por isso então a Petrobras já está se movimentando para fazer expedições e patrocinar expedições na área, porque pode ter um interesse aí ligado com uma futura exploração. Vamos ver quem são as espécies comuns desse ambiente. Então, como tinha a riftia, que eu falei para vocês, né, aquele verme com colar vermelho,
muito típico das fontes hidrotermais quentes, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter um outro verme, tá? Um outro poliqueta, que também tem nos seus tentáculos, na sua coroa de tentáculos modificada aqui, também tem hemoglobina, aquele pigmento vermelho, né? Só que essa espécie é a Lamellibráquia luimese. Ela é muito famosa no meio que estuda esse material de profundidade. Ela é famosa porque eles conseguiram medir o crescimento dela através desses anéis do corpo, né? Vocês estão vendo que o tubo é um tubo que possui anéis, e esses anéis possuem uma quitina colorida de azul, que estão vendo aqui, que é azulado, aqui azulado. Então, na base do tubo tem essa cor azul, que significa tempo de crescimento. Então, foi estimado que esse tanto de crescimento aqui corresponde a 14 meses. Então, eles conseguiram estimar a vida desses animais através da descoberta da relação dessa coloração azul, dessa quitina, que é produzida então no crescimento do animal. Vocês sabem que é muito difícil estudar a biologia desses animais de mar profundo, porque não tem como criar. Então, todas as observações que são feitas a partir de material que é coletado lá, né, no local. É trazido e é estudado em laboratório, mas é muito difícil, você não pode ter uma criação. Ainda não conseguiram um ambiente que simulasse tudo que tem no mar profundo. Além, então, essa taxa de crescimento é ao contrário daquela rápida da rifcha, ela é muito lenta. Então, esses animais levam de 170 a 250 anos para atingir os 2 metros de comprimento que a rifcha atingia em 2 anos, né? Então, vocês vejam que a taxa de crescimento varia muito. A temperatura é muito mais baixa do que aquela dos 80 graus. Então, esses animais estão em temperaturas mais frias que 20 graus. Existem também outros vermes, né, outros animais tubícolas, aí da ordem vestimentífera, são menores que esses. Esses aqui têm 2 metros, os adultos maiores, mais velhos, chega a ter 2 metros de comprimento. E também mexilhões e ostras, bivalves, são muito comuns. E aí aparece a nossa caliptogena. Então, a caliptogena é o bivalve típico desse tipo de ambiente, dessas exudações frias. Então, vocês estão vendo aqui uma caliptogênia, é um bivalve com os filamentos aqui da brânquia, né, que está saindo aqui para fora, e esses filamentos branquiais aqui vão conter as bactérias associadas. Então, vocês veem que a bactéria está em determinado local do organismo, né? Aqui já está nos filamentos branquiais. E são espécies grandes, vocês estão vendo aqui a mão do pesquisador, né? Ela tem cerca de 30 a 40 centímetros de comprimento da válvula, e são então muito abundantes e específicas. A caliptogena é animal endêmico desse tipo de ambiente. Então, onde tem caliptogena é um indício muito grande de que se tem uma fonte, uma exudação fria. É por isso a suspeita que na costa do Paraná se tenha esse tipo de ambiente ainda não descoberto. Bom, e o terceiro tipo, então, de ambiente diferenciado são as carcaças de baleia. Então, são grandes animais que morrem e não é tão raro encontrar baleia morta no fundo, né? Se estimou que em algumas rotas migratórias de baleia ao longo dos oceanos existem carcaças distantes uma das outras a menos de 25 quilômetros. Então, 25 quilômetros naquele oceano imenso, de centenas de quilômetros de extensão, não é nada. Então, seriam nessa escala muito perto a gente encontrar carcaças de baleia. Bom, então a carcaça vai ter vários estágios de ataque pelos organismos. É como se tivesse uma zonação de aproveitamento daquela grande quantidade de carga orgânica que esse animal representa. Então vocês imaginem uma baleia caindo na planície abissal, sem nada no entorno, com aquela dificuldade de alimento que tem, né, no mar profundo. E aí cai aquela fonte alimentar enorme de toneladas de comida. Então o que vai acontecer?
várias fases de ataque, de aproveitamento dessa comida, desde a superfície da baleia até o osso. Então, a primeira fase é aquela que ela vai ser atacada pelos grandes necrófagos que estão ali. Então, pelos peixes, pela feiticeira, né? Que é aquele peixe que tem a boca cheia de dente, assim, que gruda e vai se alimentando, então, da ectoderme do animal. Então, por caranguejos, tudo que tiver por lá vai atacar essa baleia. Bom, isso aí vai durar vários meses até que toda essa carga orgânica externa do animal seja consumido pelos necrófagos. A carne da baleia se vai, né? Depois, o que vai acontecer, quando já tiver mais consumida, mas ainda tiver musculatura, tiver gordura, é que vai ser colonizada por espécies menores, pequenas, oportunistas, que estão também nas correntes, as larvas estão nas correntes, que estão então ocorrendo aos milhares nessas correntes, nesses locais que tem outra carcaça, que eu falei para vocês que nem é tão distante assim, que podem ser levadas pelas correntes. Então vão se alimentar desse material já no lipídio da baleia, nos restos finais da matéria orgânica mais grosseira. E o terceiro estágio é o estágio conhecido por é o ataque aos ossos. Só que o osso, se vocês lembrarem, o osso tem a superfície, isso aqui é uma vértebra cortada no meio. Então a gente está olhando assim para a vértebra, vendo o orifício, né, da vértebra com os lipídios do osso e a parte externa do osso com carbonato. Então, no osso, quando chegou no estágio do osso, também vai ter vários outros estágios dentro de consumo do osso. Então, primeiro são as bactérias que vivem na superfície. Então, essas bactérias, elas vão comer a parte do osso e vão comendo, vão digerindo e vão então encontrar essa parte rica do osso, que é o tutano, né, a medula do osso, rica em lipídio. Essas bactérias, elas são especializadas em consumo de lipídio e elas vão reduzir então sulfeto de hidrogênio e metano e vai então eliminar esse material. Elas vão aproveitar o sulfeto e vai então eliminar oxigênio, né? Oxigênio das reações químicas. Então essas bactérias vivem do lipídio. Acontece que vivendo no lipídio elas vão crescer muito e essa quantidade de bactérias vai saindo para fora o oxigênio as bactérias também vão sendo eliminadas, vão morrendo e vão saindo. Esse resto de material em decomposição, essa bactéria morta e esse oxigênio e esse material que está saindo, o nutriente que está saindo ainda do osso, os metais, eles vão se depositar na superfície do osso, que vai ser novamente colonizado por outras bactérias e por invertebrados de vida livre. Então, esse osso na parte externa vai ser formado um colchão, né, um verdadeiro tapete de bactérias aqui, e essas bactérias então, se alimentando dessas bactérias, vão ter os invertebrados associados. Então vocês vejam que a fase de aproveitamento da baleia, ela é integral, se aproveita tudo e todos os organismos que conseguem então viver e se manter através dessa carcaça de baleia por muitos anos. Ela pode durar 20 anos até se dissolver e até não ter mais nada, né? Mais de 20 anos até. Então, esse material, essas carcaças, são uma importante fonte de alimento no mar profundo por décadas, né? E sendo que não é tão raro assim uma baleia morrer, né? Constantemente está havendo aporte de baleia no fundo. Então esse aqui é o resultado daquela terceira fase que eu falei para vocês, quando o osso já está sendo aproveitado, o lipídio do osso, e na parte externa, causado pela ação daquelas bactérias do interior do osso, a eliminação de oxigênio, a eliminação de nutrientes, vai fazendo com que esse filme aqui de bactérias, filme não, ele é muito grande, vocês vão ver que parece uma florestinha crescendo aqui de bactérias, né? Formando então geralmente essa cor vermelha escura que recobre os ossos e que é habitada, aqui está esse recobrimento amarelo aqui,
o carpete de algas, e aqui então estão os vermes, né, crescendo em cima delas. Vocês notem que são animais menores e uma espécie, no caso aqui da figura, muito importante aí, são os Pogonófora do gênero Osedax. Esse Osedax é pequeno, é uma espécie oportunista, lembra que eu falei para vocês? Crescimento rápido e ocupam rapidamente o ambiente que se forma. Então são animais que se desenvolvem grandes quantidades, em grande densidade, alta densidade, e eles então vivem desse carpete bacteriano no qual se fixam e se alimentam. Aqui está uma carcaça levantada com todo o carpete de bactérias rodeando então essa porção de baleia que veio para cima. E essa foto então é na fase final, vocês viram que foi fotografada em loco, né? Foi fotografado, aqui está o fundo e aqui então está a carcaça, vocês vejam que é um ambiente muito diferenciado do entorno. Então vem a pergunta, né? Se essa baleia, se essa carcaça, se essa fonte orgânica tem um tempo limitado de vida, dura, por exemplo, décadas, poucas décadas, como se recruta os organismos para uma carcaça nova? E como esses organismos da carcaça que está acabando, ó, tá vendo? Ficou o osso e mesmo assim o osso ainda está sendo habitado. Então, como que esses organismos vão se dispersar quando essa fonte cair, né? Acabar, exaurir? Então, essa foi a grande pergunta que apareceu no final da década de 80, começo de 90. Você viu que a ciência que estuda isso é muito recente, né? A quantidade de trabalhos que tem a respeito desses animais é muito recente, da meados da década de 90 e do ano 2000. Então, é aí que começou a se conhecer mais. E essas perguntas que apareceram no começo e não tinham meio de serem respondidas, apareceu à luz quando se estudou as carcaças, o que acontecia com as carcaças. E aí veio a teoria, é uma hipótese, né? Não se tem a confirmação dela, mas o que se acredita é a chamada teoria do stepping stones, ou seja, essas carcaças funcionariam como pontes, como pedras, né? Uma pedra, quando você pisa numa pedra e a outra pedra está distante, você dá o seu passo e pisa na outra pedra. Então, essas carcaças funcionariam como pedras, né, entre aspas, no qual a evolução ia atuando e a distribuição e a dispersão ia atuando ao longo do tempo, né? Iria atuando ao longo do tempo. Então, esse material levou a que essas carcaças, primeiro, elas mostraram essas bactérias que eu contei para vocês, nesse processo todo que eu descrevi. Então, elas oxidam o enxofre do entorno. Então, essas larvas, na hora que esse material que vem do osso, que é colonizado pelo carpete bacteriano aqui de cima, tudo isso é bactéria que vocês estão vendo aqui. Então, na hora que isso é colonizado, o que vai acontecer? Isso aí vai ter um material químico muito grande, o resultado do metabolismo dos organismos, muito grande na água do entorno. Essas substâncias químicas são levadas pelas correntes e atraem animais que estão nessas correntes, larvas, por exemplo, que estão na corrente. Elas então vão se fixar nesse material orgânico, elas foram levadas pelo estímulo químico das substâncias químicas da água, liberadas na hora da decomposição do material, e elas sabem que ali tem, entre aspas, né, que ali tem comida. Elas detectam que ali tem alimento e aí elas colonizam. Então, elas se assentam na baleia recém-caída e elas formam, então, essa comunidade. Então, é assim que essa baleia vai sendo decomposta até que se chegue no final e outra carcaça situada não muito mais longe vai receber da mesma forma essa entrada de larvas, de novas larvas e de novos animais que vão ser recrutados na nova carcaça. E aí, então, depois desses muitos passos, né, esse vente vai ser essa nova fonte vai ser novamente colonizada. Então essas espécies estariam nas correntes marinhas e seriam levadas e parariam, então, de estepe, né, passo por passo, nessas carcaças caídas no chão. Então elas estariam distribuídas ao longo
dessas carcaças mortas nos oceanos. Seria a teoria dos stepstones, das pedras de passo a passo com que essas larvas pudessem se distribuir e colonizar novos ambientes. Então, não que elas ficassem derivando pela corrente a vida toda, porque elas iriam morrer, né? Mas elas parariam, a espécie pararia nessas carcaças, se alimentaria, reproduzia, novas populações seriam formadas, que depois iriam formar larvas para colonizar uma nova carcaça. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês sobre o mar profundo, né? E as nossas aulas teóricas acabam aqui.